sejas meu universo. Bom dia, boa noite, boa tarde, você que nos escuta, você que nos vê, você que nos acompanha. Queria agradecer aos nossos inscritos por ter nos fortalecido na visualização. Nós estamos buscando ter o compromisso de subir um vídeo por semana, uma entrevista por mês, e juntamente com a produção, agradeço todo o empenho da Aline, do Rafael, que tem trabalhado com muito amor em prol do reino de Deus, em prol do 1 Samuel 7,12 Cash. Queria louvar a Deus pela vida de cada um, e vamos rumos aos 500 inscritos. Não deixe de deixar o like, não deixe de compartilhar. Vai lá no shot, gente. O Rafa, quando ele tira o shot, é porque o corte lá, né? O shot, é porque ele enxerga que aquilo ali vai, por alguns segundos, mudar sua expectativa de vida. E hoje nós vamos ter quadros variados, amém? Nós vamos ter o Alimentando o Celular, mas vai ter algumas coisas surpresas. Eu nem vou anunciar, porque a produção vai te surpreender na chamada nas quartas-feiras, aos meio-dias. Escreve isso, põe um despertador, ao meio-dia, em ponto, 1 Samuel 7,12 Cash vai estar te chamando lá com o sininho, te alertando que já tem um vídeo para você. Tá bom? Deus abençoa. Segue os nossos patrocinadores, vai ficar no final a vinheta. Mas eu queria fazer uma oração para vocês. Uma oração simples, porque chegamos ao meio-dia. Meio-dia, nós estamos em um tempo no meio do dia mesmo, então estamos com a mente cansada, com a mente sobrecarregada, talvez sobresaturado. E a gente temos que, nesse momento, inclinar nossas forças ao Senhor para que Deus renove elas. Senhor, meu Deus e eterno Pai, abençoe a vida de cada inscrito, cada ouvinte, cada pessoa que está tendo acesso a esse vídeo, independente da hora. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove as forças, que o Senhor dê a direção necessária e que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor venha a cada dia ser o primórdio de nossa vida, e ainda que alguns estão cansados, sobrecarregados, eu ministro no nome do Senhor a paz que excede todo entendimento e a força do Senhor para essa pessoa. Amém. Amém, irmãos? Papel e caneta na mão, vamos lá para um quadro do 1 Samuel 7,12 Cash para a sua vida. Amém? Hoje nós vamos falar sobre coragem. Nós vamos falar sobre coragem. A gente estamos deixando de viver coisas novas porque estamos com medo de prosseguir para frente, independente se for sozinho ou sem alguém que estava conosco não estiver do nosso lado. Nós temos medo de prosseguir. Isso seja em qualquer área. Talvez você tenha medo de investir na área financeira ou abrir um empreendimento que você está apegado demais a coisas que não estão fluindo mais na sua vida. Talvez você não te aconselho ficar trocando de igreja, mas talvez você está ali, não está somando para aquela obra mais, está ali talvez chateado e tal, e talvez ou você mesmo não reviu sua vida para ver o seu ministério, o seu chamado, e você está com medo de tomar uma posição. Então hoje nós vamos falar sobre posição, quando os céus posiciona na terra e a pessoa avança para frente. O texto que nós vamos ler hoje está em Josué capítulo 1, verso 9. É um texto que eu amo muito. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espanta, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Então, grava isso. Josué capítulo 1, verso 9. Amém? Então, vamos lá. Para a gente evoluir o assunto aqui entre nós. Quem é leitor da Bíblia Sagrada e já leu a história de Josué, que foi considerado por alguns o conquistador de Israel, que
juntamente com a direção de Deus, conquistou a terra prometida, Josué ele não começou a história sendo conquistador. Ele era um coadjuvante. Ele estava sempre ao lado de Moisés em alguns episódios na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que quando Moisés, quem já leu a Bíblia, estava lá no Monte Sinai, ali na parte do bezerro de ouro, Josué estava embaixo, esperando Moisés. A Bíblia fala que Moisés mandou Josué como um dos espias. Só que a Bíblia fala que Deus deu uma ordem para Moisés, próximo à terra prometida, e falou assim, Moisés, sobe para o monte, porque você vai morrer. A Bíblia fala que Moisés estava em todo vigor e Deus foi lá e fez Moisés subir. Quando não conhece a Bíblia, Moisés viu a terra de longe e acabou. Acabou Moisés. Moisés, que era o libertador, o legislador, o homem que guiou o povo de Israel, já não existe mais. Então agora o outro cenário mudou. E nesse cenário, a Bíblia fala que o próprio Deus já tinha escolhido Josué para ficar no lugar de Moisés. E aqui a gente começa. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de entender quando Deus nos escolhe. Porque a própria Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Lógico, esse texto não está falando nesse respeito do que eu estou falando aqui. Mas a gente tem que entender que se Deus te chamou, não é em vão. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, se não me falha a memória, no verso 6, está escrito: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então Deus não te chamou em vão para viver nessa terra. Deus não permitiu você virar o ano em vão. Então nós estamos no mês de janeiro. Um mês que parece que tem 90 dias, porque ele demora para acabar. Mas a gente temos que entender que nós estamos vivendo um tempo que a gente quer tudo muito pronto e não queremos resolver nada. Só que você já entendeu que parece que a gente está tão medroso dentro de nós, a gente está tão perdido dentro de nós mesmos, que nós não estamos conseguindo prosseguir a propósito nenhum, se não ficar parado, lamentando quem estava do nosso lado, lamentando quem não está mais, lamentando quem não existe mais, lamentando até quem existe, mas não soma nada na nossa vida. Vai aí um conselho para você. Irmão, não descarte, eu vou ao contrário de muitas pessoas falam aí, principalmente os coaches, não descarte ninguém da sua vida. Que isso, pastor? Não descartar ninguém? Isso é uma bomba. Não descarte ninguém da sua vida, mas dê acesso que as pessoas possam acessar e a capacidade que ela tem para acessar essa área da sua vida. Vamos te dar um exemplo. Você tem como descartar a sua mãe? Todo mundo fala, uau, minha mãe? Não, eu não tenho como descartar minha mãe. Mas você acha que a sua mãe tem como te dar um conselho que ela nunca viveu? Tipo, você trabalha na área de cosmético. Sua mãe trabalhou a vida toda, talvez como doméstica. Aí você está com algum problema lá na produção, tem como sua mãe chegar lá e falar com você assim, a produção tem que ser assim, assim, assim? Não tem como, porque sua mãe nunca viveu ali. Então, hoje estamos vivendo um tempo de 880. Ou nós somos muito amigos ou nós somos muitos inimigos. E eu tenho uma notícia para você: não descarta ninguém da sua vida, mas sabe qual lugar que cada pessoa tem na sua vida, até mesmo se for para você começar sua trajetória sozinho. Amém? Então vamos lá. Quando Deus começa o livro de Josué, você vai entender que o Josué está procurando Moisés. Porque Josué, mesmo que Deus falou que estava com ele, mesmo que Deus falou que ele seria o selecionado, Josué ficou procurando Moisés. E Deus vai e adverte Josué e fala: Josué, para de chorar, o meu servo Moisés já está morto. O que Deus está falando? Não quer dizer que Moisés é descartável para você. Foi útil o tempo que Moisés teve com você, mas agora ele não existe mais. E você vai ter uma responsabilidade: prosseguir e conquistar. Então vai uma palavra para todos vocês. Você tem uma responsabilidade nesse ano de 2026. Prosseguir e conquistar.
Mas não é querer conquistar o que o Instagram te mostra, não é querer conquistar o que o YouTube te mostra, não é querer conquistar o que você está vendo no WhatsApp, é querer conquistar o que Deus plantou no seu coração como sonho diante dele. Porque muitas vezes as pessoas querem conquistar o que o Instagram te mostra, o que as redes sociais te mostram. Não, o que Deus te mostrou dentro de você é o que você vai conquistar. Amém? Só que Deus fala com ele, Moisés não existe mais. Mas Josué está tão preso a Moisés que Josué não está nem conseguindo aceitar o conselho de Deus. E é isso é o problema. Porque tem coisas que Deus está querendo mostrar para nós que não é que a pessoa é descartável, mas é momento de você prosseguir sozinho. É momento de você tomar a sua responsabilidade. É momento de você dar o primeiro passo sozinho. É momento de você desmamar daquilo que te mamou até agora, que amamentou até agora. E deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes Deus permite pessoas afastar, não é para você odiar ela, é para você entender que aquela pessoa, ela não tem como prosseguir dali mais para frente com você. Então, entenda aí, o Senhor tem um propósito, te escolheu e Ele está falando com você. Não existe mais essa parte na sua vida, 2025 não existe mais. Vamos para 2026? Vamos caminhar? Vamos romper o ciclo? Vamos ter coragem? Vamos conquistar? A terra é muito grande. A volta de Cristo nós não sabemos qual dia vai ser. Mas enquanto nós estivermos respirando, vamos ser produtivos? Quando a Bíblia fala assim, não te mandei eu, não temas. Olha o que Deus está querendo remover de Josué, o medo. Não tenha medo. O medo grita, mas Deus sussurra a direção. O medo sempre vai gritar no nosso coração, irmãos. Ah, vou abrir uma empresa, a gente fica com medo. Ah, eu vou mudar de emprego, a gente fica com medo. Ah, eu vou investir, a gente fica com medo. Ah, eu vou me entregar ao ministério, a gente fica com medo. Ah, eu vou fazer uma atividade física, a gente fica com medo. O medo sempre está vindo na nossa frente e Deus está sussurrando no nosso coração. Eu tenho uma direção para você. E a gente tem que entender o que é isso. Porque muitas vezes a gente não quer caminhar, mas se frustra porque Deus não fez. Irmãos, Deus já fez, mas você também tem que procurar fazer o que é cabível a você fazer. Então vamos lá. O medo sempre tenta nos convencer de que não vamos conseguir, mas Deus não pediu para Josué ser forte sozinho. Nossa, isso é uma bomba. O medo sempre vai falar conosco, você não consegue. Mas quem te falou, olhando para o seu olho agora nessa câmera, quem te falou que Deus falou para Josué para ele ir sozinho? Então, irmãos, quem crê em Deus, quem não crê também, acredita, Deus tem um controle de tudo. E se Deus está te dando a palavra, não temas, não te mandei eu, quem está mandando você prosseguir, não é eu aqui, o apresentador do canal. Quem está te mandando você prosseguir é Deus. Amém? E quando Deus fala não temas, é porque Ele fala, eu sou contigo. Gente, tem melhor direção, melhor companhia do que Deus? Eu costumo dizer que tem uma história que me chama muita atenção, essa história de motivação. O filho, ele estava empurrando o móvel, o pai virou para ele e falou que ele assim, vai filho, você consegue. Olha, não pai, eu não consigo não, o móvel é muito grande. Vai filho, você consegue, eu não consigo não, o móvel é muito grande. Aí o filho, então tá bom, vou tentar. Tentou e não conseguiu. Aí o pai falou assim, você consegue. Ele, por que você está falando que eu consigo sem que eu não tenho força? Você consegue, o problema é que você não pediu a minha força para te ajudar. Então tem pessoas que têm medo de prosseguir e tem pessoas que esquecem que a força não vem dele, vem de Deus. Amém? Então, se Deus é a direção, é Ele que vai fazer você ir para frente. Quando o medo vier, lembre-se, ele não é um sinal de fraqueza, mas a oportunidade para você confiar mais. Sabe quando você está com medo de fazer alguma coisa e tal, como é que vai ser, como é que deixa de ser? Então, use esse medo ao contrário. Sabe? Fala assim, não, eu vou conseguir, eu vou para frente, o meu empreendimento vai para frente, a minha família não vai acabar, os meus filhos não vão ser derrotados. Não aceitam. O medo, ele é normal, mas ele também é potência para que você entenda que você pode prosseguir mais para frente confiando em Deus. E
eu tenho uma palavra para vocês também. Levante a cabeça, porque quem te chamou luta por você. O medo não vence quando Deus entra na batalha. Irmãos, se você está confiando na sua esposa, no seu marido, no seu filho, no seu cachorro, no seu trabalho, você pode ter certeza. A batalha vai ser, talvez você pode vencer, mas vai ser bem difícil. Mas quando Deus está na batalha, irmão, eu vou ser sincero com você, eu não sei o tempo da vitória, mas certa ela será. Amém? Vamos lá. Olha o que Deus fala para Josué que muitas pessoas não entendem. Uma coisa é Deus dar direção, outra coisa é Deus te encorajar, e agora Deus tem outra coisa que vai uma bomba. As pessoas não entendem. Se esforça-te. Muitas pessoas usam versículos que não estão na Bíblia. Igual todo mundo já ouviu esse versículo brasileiro. Deus fala, faça a sua parte que eu te ajudarei. Não tem isso na Bíblia. Não tem. Mas só que Deus fala, se esforça-te. Deus fala, planta. Entendeu? Então, será que não deu certo até hoje porque Deus não está com você ou porque também você não tem se esforçado? Deus dá a promessa, mas você que dá o passo. Escreveu isso? Deus te dá a promessa, mas quem dá o passo é você. E o esforço não é perfeição, é continuidade. Josué teve que avançar mesmo sem ver tudo resolvido. Isso é um problema. As pessoas, ela dá o primeiro passo, quando ela vê o primeiro muro, igual Josué viu a primeira muralha, primeiro viu o Jordão, viu a primeira muralha e fala, não vai dar certo não vai dar certo não. Você nem se esforçou, você nem continuou. Gente, aprende uma coisa, pior do que você perder uma batalha é você não lutar por ela. Então, eu sempre costumo dizer, no lugar que eu congrego, quando eu vejo que um trabalho não saindo para frente, aí mesmo que eu vou sentar, orar a Deus e acreditar no Deus do impossível. Porque o Deus que eu sirvo e o Deus que você pode servir é um Deus que ele não precisa da sua mão, ele precisa do seu esforço. Entendeu? A pessoa tem que se esforçar, Deus, ele te deu a promessa, mas Deus ele não vai ficar colocando nada na sua mão não, irmão. Se Deus te deu o dia, ele te deu o dia para se levantar, produzir, trabalhar. Se não deu certo, ele vai te dar estratégia. Sabe o que no livro de Tiago está escrito? Se lhe falta sabedoria, peça a Deus que ele vos dá. Então, tem coisas que talvez você está perdendo o esforço. Você não quer se esforçar. E está se frustrando com Deus que falou para você se esforçar. Faça hoje o que você pode fazer, irmão. Deus só multiplica o que você movimenta. Vamos lá? Faça hoje o que tem que fazer. Deus só multiplica o que você movimenta. Vou te dar um exemplo aqui agora. Como que você quer colher uma coisa que você não planta? E tem um negócio. Tem vezes que eu estou aqui, eu vou confessar para vocês. Eu tenho muitas tarefas na minha vida. Tenho podcast, tem a igreja, tem obra social, tem meu trabalho circular, tem família. E tá o Rafael aqui da produção aqui. Um dia ele sentou comigo, ele falou comigo, você tem que organizar a sua agenda. E esse ano eu estou começando a entender que realmente é necessário. Eu faço o que dá para fazer. E eu estou movimentando. Porque tem hora que a gente tem que fazer muita coisa, mas não organiza o que tem que ser feito. Então a gente para. A gente não faz nada direito e também não conclui nada. Então faça o que tem que ser feito, se movimenta. Porque, como eu falei aqui, Deus só multiplica o que está em movimento. Talvez você está aí. Vou dar um exemplo básico para a gente descer do tópico e finalizar. Você está aí e você fala assim, para que eu... Exemplo, tá? Talvez a pessoa é tão esforçada que ela está desempregada, ela compra uma água ali para vender. Aí você vai falar assim, para que eu vou lá no sinal lá e eu vou lá para vender R$10, está chovendo, entendeu? Irmãos, se você saiu da sua casa, vendeu R$10, é R$10 a mais que está no seu bolso. Então quer dizer que Deus está multiplicando aquilo que estava dentro da sua casa, porque a água estava parada lá. Você foi para o sinal, vendeu a sua água e voltou com R$10. Sabe qual a diferença da gente movimentar? É porque a gente não movimenta pela quantidade, nós movimentamos pelo esforço que Deus nos dá e pela bênção que derrama naquele dia. Ou você acha que lá na Bíblia o maná caía para todo mundo comer até se fartar? Não, a Bíblia fala que o maná caía todos os dias de manhã e cada um tinha que colher a porção necessária.
Então, irmão, não fique com resultado, não fique com volume. A rede social está te dando 1 hora de vídeo de 30 segundos. E sabe o que você está virando? Improdutivo. Você não consegue sentar mais para conversar com seu filho não conversa com você não dialoga mais com o seu futuro, com seus projetos. E eu tenho uma palavra com você. Quando você se movimenta, Deus multiplica o que está na sua mão. Pronto, movimenta. Não deu resultado hoje, amanhã dá. E eu tenho uma palavra para você. O inimigo tenta te cansar, sabe? Não vai dar certo, não para, desiste. Mas cada passo seu em direção à promessa é um golpe contra ele. Sabe quando você está cansado de tudo, qualquer área da sua vida, aí você fala, mesmo ferido, mesmo machucado, eu vou para frente. Josué fez isso no livro inteiro. Perdeu uma batalha que foi para a cidade de Ai, ele foi, orou a Deus, se esforçou e foi para frente e teve a vitória. Então o inimigo, ele está esperando sua desistência, mas Deus te coloca para frente, porque você pode prosseguir com a bênção do Senhor. Então não pare, se esforce-te, porque o resultado virá. Fechando, eu estou contigo. Olha o que Deus fala com Josué. Não te mandei eu, não tenha medo, se esforça-te, porque eu sou contigo. A presença que muda o resultado da batalha é a presença de Deus. Irmão, você pode ter qualquer técnica, se Deus não tiver com você. Eu tive um testemunho de um irmão que ministra lá a nosso estudo, nosso professor de estudo bíblico, e eu nem falo muito, mas se você quiser aprender, vai ali na igreja, Avenida Lucas Machado, número 844, Azteca, Santa Luzia, vai lá. Se você quiser aprender, toda quinta-feira nós temos um ensino ali, tem professores capacitados, e o professor que estava lá, ele falou com nós uma coisa interessante, que ele lia muito livros de autoajuda. Só que ele conseguia alguns resultados, mas ficava preso nisso. E não é que é errado você ter lido livro de autoajuda, mas livro de autoajuda sem o Deus que pode se sustentar é uma coisa muito, muito pequena. Então, eu não sou contra a motivação, porque a Bíblia fala lá em João, tem de bom ânimo, então Deus está te motivando. Entendeu? Mas só que a presença dele que faz a diferença. Josué, quando não levou a presença, não consultou a presença, a derrota foi clara. Josué, toda a batalha, ele teve a vitória certa. Então, a presença muda o resultado, irmãos. Porque talvez você se esforça e planta para um valor. Deus te dá um valor menor, mas esse valor menor vai te sustentar por um bom tempo. E o valor maior pode te perder por um bom tempo também. Então, vai uma palavra para você. Se você está perdido, se encontra. Se encontra em Deus. Porque se Deus está com você, você pode ter certeza, o resultado é certo. O direcionamento não era Josué, era Deus com ele. Muitas pessoas falam, não, Josué é um bom líder. Não, era a presença de Deus com Josué. Então entenda o seguinte, tudo que você fazer, dá glória para Deus. Porque você não vai estar perdendo nada. Você vai estar cada dia entendendo que não é sobre você, é sobre Deus. Abrace a verdade, você não anda sozinho. Aonde você pisar, Deus pisa junto com você. Irmãos, um conselho para vocês, pastoral. Tudo que hoje está obscuro para você, traga para a luz. Porque se você estiver nas trevas, com dependência emocional, ansiedade, motivação, com depressão e não entendendo como é que você vai para frente, traga para a luz, porque você vai entender que Deus está pisando com você. Talvez Deus vai ter que tirar alguns carrapichos da sua vida, mas eu não falo nem pessoas, talvez coisas que enraizou em você mesmo, talvez uma questão familiar. E saiba, você nasceu para vencer. Vamos fazer em janeiro o altar, para que em dezembro a gente entenda quem que teve nesse altar? Amém? Quando Deus está presente, nenhum gigante permanece de pé. A batalha já começou inclinada ao seu favor. Porque Josué, ele teve essa palavra para caminhar. E eu estou entregando essa palavra para você. Não, Deus não te mandou, não se espante, não tenha medo. Ele é contigo. Se esforça-te. Por onde você andar, Deus pisa com você. Mas o passo de Deus tem que estar na frente. Não passa na frente de Deus. Vamos lá, fechamos aqui.
Hoje lembre-se, não tenha medo, esforça-te, Deus é com você. Não caminhe pela circunstância, caminhe pela promessa. Deus não te chamou para recuar, mas para conquistar. Deus não te chamou para recuar, mas para conquistar. Então, fica aqui o meu agradecimento. Saiba que essa palavra é para você, para o seu filho, para o seu pai, para o seu irmão, para a pessoa que está no leito de enfermidade, para a pessoa que está passando por um divórcio, para a pessoa que está passando por algum momento difícil, ministerial, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus não te chamou para recuar, Deus te chamou para conquistar. E não conquista quem recua, conquista quem avança. Então não deixe Deus, olha que isso é uma palavra pejorativa, tá, gente? Não fale com Deus algo que você simplesmente não tem coragem de confiar nele. Porque tem pessoa que fala assim, ai, Deus está comigo, mas você não confia no que Deus está com você, então confia, se esforça-te, Ele te mandou, vai para frente, você vai sair dessa. E eu acredito que o 1 Samuel 7,12 Cash vai ver um testemunho seu lá na descrição. Dessa forma, depois daquela pequena, curta reflexão, eu tive entendimento que eu estava recuando sobre o meu sentimento, sobre o meu potencial, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre tudo. E agora eu avanço. Não deixa ninguém te parar. Enquanto Deus está na sua frente, você não está sozinho. Amém? Deus abençoe. Nós ficamos por aqui. Que o Espírito de Deus cada dia te capacita, te dê coragem e não desista. Se encontra, porque Deus te escolheu. Porque diz a palavra do Senhor, eis que eu tenho seu nome cravado na palma das minhas mãos. Até a próxima, até a quarta que vem. Nós ficamos por aqui, irmãos ajudando irmãos. E o propósito continua. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe.